Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 6 de junho de 2025. Até interessante o título, né? E é estranho porque que aconteceu isso. O título é Putin pede apoio ao Papa Leão XIV. O Putin que não deixa entrar a religião evangélica, persegue os evangélicos na Rússia, persegue as outras denominações católicas, as outras correntes, vamos dizer assim, as ordens religiosas, não deixa ninguém entrar, ele só reconhece a Igreja Ortodoxa Russa, e ele, num telefonema com o Papa Leão, agora ontem, Leão XIV, ele disse ao novo Papa, né? Papa, a gente não deve nem dizer o novo Papa, é o Papa, né? Que Kiev, ele falou, busca intensificar a guerra e pede apoio do Vaticano para a guerra ligada a Moscou na Ucrânia. Eu tenho que dar essa risada porque quem não aceita o cessar-fogo é ele. Quem não aceita o acordo de paz é ele. O Zelensky já falou que quer um acordo de 30 dias de paz para, nesses 30 dias, negociarem as condições e analisarem o que ambos os lados querem para ver o que cada um pode ceder, só que ele não quer ceder nada, então ele já disse que não aceita o cessar-fogo, não aceita plano de paz, ele quer toda a Ucrânia, quer toda aquela região sul e leste que ele tem, e nordeste, que ele não tem nada, tem regiões dessas que ele não tem muito pouco. Então, mas a Rússia quer que o Vaticano assuma um papel mais ativo, né? Na defesa do que o Putin descreveu como liberdade religiosa na Ucrânia. Ele está dizendo que não tem liberdade religiosa lá. Especificamente para membros da Igreja Ortodoxa Ucraniana ligada a Moscou, falou o ditador da Rússia. Em um comunicado, ele publicou isso, não foi em 4 de junho, eu falei ontem foi 5, né? Após contatos diplomáticos com o Papa. A guerra da Rússia e a ocupação de grandes áreas da Ucrânia levaram à destruição ou danificação de centenas de igrejas. Agora eu estou colocando aqui a parte do que aconteceu, né? Ou a danificação de centenas de igrejas, a morte, sequestro, dezenas de padres, isso a Rússia fez, né? A proibição de grupos religiosos inteiros que não se conformam com a ortodoxia de Moscou, ou seja, nas cidades ocupadas nessas regiões só pode ter a Igreja Ortodoxa Russa. Né? Quero mostrar isso para mostrar o contraponto ao que ele foi falar com o Papa. Ele foi dar uma de bonzinho, que é o bom cordeiro, e o mau cordeiro é a Ucrânia. Porque a Ucrânia permite a religião grego-católica, a católica, os cultos evangélicos, né? De quaisquer denominações, Hare Krishna, etc. Né? Então, tudo pode na Ucrânia, como no Brasil, por exemplo, tem todas essas denominações. Agora, ele lá só pode a Igreja Ortodoxa Russa. E a hora que ele assumiu essas outras religiões, que ele anexou como Rússia, só pode a Igreja Ortodoxa. Né? E ele diz que é a Ucrânia que proíbe, não deixa a livre expressão das religiões. Né? Então o cara é um cínico, né? E ele proíbe grupos inteiros religiosos, como eu disse, e tudo isso enquanto ele só promove nessas religiões a Igreja Ortodoxa Russa, que é controlada pelo Kremlin, é controlada pelo Ministério das Religiões, inclusive os padres lá recebem salário do Estado, o Estado que paga os padres. Então, essa é, e ele teve a cara de pau, né? Então ele não foi pedir tropas, como foi pedir tropas na Coreia, né? Não foi pedir missa e charrete, que nem no Irã, mas foi pedir que o Papa dê uma mãozinha para ele, para que a Igreja Ortodoxa Russa, que ela foi banida da Ucrânia, na realidade ele chamou Igreja Ucraniana Ortodoxa ligada a Moscou, mas a Igreja Ortodoxa Russa que estava lá, e ela mantinha espiões lá dentro que foram presos, foram ali junto com os espiões dentro das igrejas, dentro dos monastérios, foram pegos fuzis, metralhadoras, pistolas em que os padres armavam quando iam para fazer suas missões da KGB dentro da capital da Ucrânia ou dentro de qualquer outra cidades ucranianas. Ou seja, é um cínico, né? Esse ditador da Rússia. Temos que ver o seguinte: a Rússia, né, o ditador, ele vem reprimindo igrejas ucranianas independentes e outras religiões. Na Rússia, dentro da Rússia é isso, né? Isso inclui a igreja autocéfala da Ucrânia, a igreja greco-católica, né, que é ligada ao Papa, é ligada a Roma, né? A igreja católica romana, né? Grupos protestantes,
muçulmanos e as testemunhas de Jeová, por exemplo, né? De acordo com as informações recentes e confirmadas pelos próprios religiosos dessas denominações. Putin observou na conversa com o Papa que o regime de Kiev está apostando na escalada do conflito e está realizando sabotagens contra instalações de infraestrutura civil em território russo. Né? Será que ele estava se referindo aos aviões estratégicos destruídos ou à ponte da Crimeia, que uma estrutura dela ficou comprometida? Né? Porque a Ucrânia não estuprou, não matou, não violentou e não ataca áreas civis, nem estrutura civil. Né? Então essa é a parte cínica que eu dou risada aqui, na realidade, porque não é uma coisa que pode ser levada a sério. Né? Não pode. Né? Quem acompanha a guerra, que nem vocês acompanham comigo, sabe que é uma grande mentira. Ele quer envolver na realidade, porque sabem que o Papa é um grande líder religioso. Né? A gente já viu pela postura dele, e a Igreja Católica Romana sempre tem se envolvido em questões importantes. Por exemplo, um dos responsáveis pela queda do Muro de Berlim é João Paulo II, que é polonês, era polonês, e ele envolveu-se muito na luta contra o comunismo, junto, inclusive, eu diria, os responsáveis por essa pressão pela queda foi o João Paulo II, junto com Ronald Reagan, o presidente americano, que fez esse esforço. E ele também, e o ditador daí, expressou gratidão ao Papa pela prontidão do Vaticano em ajudar a resolver o que chamou de crise, falou o ditador da Rússia, referindo-se à guerra da Rússia contra a Ucrânia, particularmente em questões humanitárias tratadas de forma despolitizada. Então ele fez um agradecimento. Mas é esse mesmo Vladimir Putin que não aceitou que as negociações fossem feitas no Vaticano. Na realidade, talvez ele tenha ido lá tentar fazer um meia-culpa. Papa, nós não fizemos a reunião aí, mas queremos que o senhor nos ajude. Né? Putin também falou que notou um progresso nas negociações diretas recentes entre os Rússia e a Ucrânia sobre trocas de prisioneiros e a devolução de corpos de soldados mortos. Isso, de fato, aconteceu, embora que eu acho que já poderiam ter devolvido tudo, que a proposta do presidente Zelensky era trocar todos por todos. E eles é que vão devagar. Primeiro começou com 100, chegava às vezes a 200. Aí agora, quando fizeram, porque a negociação em Istambul, que é a única coisa que deu certo, trocaram 1.000 por 1.000, agora acho que vão trocar mais 500 esse próximo fim de semana, 500 por 500, mas não está confirmado ainda. Então é um cinismo, né? O Papa, em contrapartida, ele pediu à Rússia que fizesse um gesto que favorecesse a paz, durante essa ligação que eles tiveram, né? E isso, inclusive, o que eu estou falando aqui estava de acordo com o Vatican News, né? Publicou lá. E o Matteo Bruni, que é diretor da sala de imprensa da Santa Sé, disse que o Papa enfatizou a importância do diálogo e encorajou Moscou, Vladimir Putin, a apoiar as trocas de prisioneiros e a devolução dos restos mortais dos soldados mortos. E também que o Vaticano falou que, o Bruni, né, que o Papa e Putin também discutiram os esforços humanitários em andamentos, liderados pelo cardeal Matteo Zuppi, arcebispo de Bolonha, enviado especial do Papa para a Ucrânia. E o pontífice teria expressado a esperança de que valores cristãos compartilhados pudessem ajudar a promover a paz, defender a vida e apoiar a genuína liberdade religiosa. O que o Papa acho que fez certo, fez o papel dele de coração, de representante de Cristo na Terra. No entanto, ele estava falando com quem invadiu a Ucrânia. Ele estava falando do quem expulsa as outras religiões da Rússia. As religiões da Rússia. Ele estava falando com aquele cujas tropas mataram, torturaram, sequestraram crianças, que o Papa já também levantou a voz dele contra esse sequestro de crianças. E isso o Putin não tocou. Né? Isso ele não assume o compromisso quanto a isso. Tem um documentário recente, não sei se tem um documentário, vamos dizer, que foi feito pelo Kyiv Independent, cujo título é Nenhum Deus Além dos Deles. Né? E esse documentário, ele retrata a perseguição sistemática da Rússia, de Vladimir Putin, de cristãos ucranianos em Melitopol, que está ocupado pela Rússia, uma cidade de porte, né? Uma cidade que fica em Zaporizhia, né? No província de Zaporizhia, e também o filme detalha como igrejas protestantes e católicas foram
proibidas e desapropriadas, inclusive, das suas propriedades pelas forças de ocupação russa. O clero foi deportado ou obrigado a fugir da área russa sob ameaça que seriam presos ou torturados ou mortos, né? Acusados pela propaganda russa de armazenar armas e munições quando não era verdade. E, como resultado, muitos membros da comunidade religiosa foram, com isso, forçados a praticar sua fé em segredo. Então, inclusive, o Kiev, durante essa Independent, um filme, na realidade, que ele fez, um documentário, eles conversaram com 4 líderes cristãos de Melitopol, o bispo Dmytro Boidiu, o padre Alexander Bohomaz, da igreja grego-católica ucraniana, e os pastores Mikhailo Britstein e Igor Ivashchuk, da igreja batista Graça, e cujos testemunhos forneceram novos detalhes sobre a repressão direcionada da Rússia aos cristãos ucranianos. Então, podemos ver, senhores, de que é um grande show que esse ditador quer. Ele quer, na realidade, livrar a cara dele e quer posar de estadista, ajudado pelo Donald Trump dos Estados Unidos, que recuperou a identidade dele como líder mundial, quando, na realidade, Putin não é nenhum líder mundial. Enquanto isso, ontem houveram ataques contra a Ucrânia em diversas localidades, e Kiev foi atacado, e houve muitos incêndios, foi atacado por mísseis e drones, e também quero destacar aqui a cidade de Kherson, onde foi destruída, bombardearam um prédio público. Tenho a impressão que era a prefeitura lá, mas não estava ocupada, não tinha ninguém durante o horário de ataque. Ainda não tive informações de vítimas, então não vou falar os detalhes desse ataque. Obrigado a vocês que assistiram ao vídeo. Inscrevam-se no canal e deem um like. Inscrevam-se porque aqui você viu a verdade. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.